Gente, pega a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, do versículo 1. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Diz assim, você encontrou Romanos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, não o que queremos, mas o que o Senhor quer, para a glória do Teu nome. Amém, graças a Deus. Podem sentar. Oh, aleluia. Querido, o apóstolo Paulo, ele começa a ter aqui e receber do Senhor em uma certa dimensão e uma certa profundidade. O Paulo, que começa a entender a graça reveladora do Senhor, ele vai falar da natureza de baixo e da natureza de cima. Ele vai ter uma visão aqui da natureza do alto e da natureza de baixo. A natureza de baixo é a natureza da carne, do pecado. E essa natureza do pecado, ela foi tão difícil até mesmo para Jesus, por isso que ele é provado. E neste momento que Jesus passa por essa prova horrenda, ele é tentado. E a tentação de Jesus acontece no momento em que o diabo o persegue e começa a tentação. E Jesus é conduzido pelo Espírito Santo no deserto, depois de sair das águas, depois de sair do batismo. Está Jesus agora no deserto, conduzido pelo Espírito Santo. E por que ele é conduzido? Porque todo esse processo é um plano de Deus. Diz junto comigo, plano de Deus. Por isso que você está em um plano de Deus. Pensa junto comigo que você está em um plano de Deus. E esse plano, Jesus é conduzido, traçando aqui para você um pano de fundo para essa pregação, que você possa entender a tentação de Jesus. E esse momento é um momento em que o diabo tenta derrubar, destruir Jesus. O Cristo,
Aquele que tem a natureza de cima, a natureza divina, ele também está com a natureza de baixo, a natureza da terra. E ele não é tentado pela natureza divina, porque o diabo sabia, e ele tinha toda a noção e a inteligência, que jamais conseguiria destruir Jesus na natureza divina. Nada o aconteceria se ele fosse tentar pegar Jesus, o lado divino de Jesus, porque ele também conhecia esse lado. Ele também viveu também com essa natureza, e ele conhecia muito essa natureza. Muito difícil de tentar realmente destruir uma pessoa que conhece a sua própria natureza. Jesus estava provando da natureza da terra. Jesus estava começando a conhecer essa natureza. Eu e você, que somos da terra, nós temos a natureza da terra, nós temos a natureza de baixo, e nós conhecemos essa natureza. Porém, não conhecemos a dimensão da espiritual, mas conhecemos por demais a natureza terrena. E Jesus estava provando dela. Veja que Jesus é tentado na natureza terrena. E tudo isso porque o diabo sabia que a natureza terrena, que é a carnal, é fácil de manipular, é fácil de destruir, porque ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. E essa natureza pecaminosa leva-nos a erros. Só que o diabo esqueceu de uma coisa, que foi fácil para ele derrubar o primeiro Adão, porque o primeiro Adão, com a natureza terrena, não tinha tanto entendimento e conhecimento. Era o primeiro passo de Adão, era o primeiro passo do primeiro homem com uma natureza de baixo. Derrubou o primeiro Adão, e agora ele vai tentar derrubar o segundo Adão. Só que o segundo Adão vem em espírito e vida. O segundo Adão, que é o Cristo, embora tenha a natureza da terra, ele também tem a natureza divina. Então ele tinha o discernimento de tudo. Como diz a palavra do Senhor, nós discernimos tudo e de ninguém somos discernidos. E por que eu começo a ter esse discernimento? Porque eu começo agora a ter uma profundidade da natureza divina, que fortalece o meu lado humano, ou o meu lado carnal, que é a natureza da terra. Porque o homem sem a espiritualidade, sem a graça de Deus, ele é vulnerável. Por isso que a palavra diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Amar o mundo no sentido de fazer tudo que o mundo apresenta, de fazer tudo que o mundo me mostra. Você quer ver uma coisa para você entender? A mente humana, ela tem milhões e milhões de pensamentos que borbulha por dia na mente humana.
pensa junto comigo e você começa a colocar todos os desejos e as vontades para fora. Seria uma grande destruição da raça humana se nós colocássemos tudo para fora e se nós começássemos a colocar tudo aquilo que realmente borbulha dentro da gente. Todas as vontades que nós realmente que vem para fazer e você coloca isso em evidência. E é por isso que existe o quê? Existe ensinamentos, doutrina, palavra educativa. Você vê que tem o pai de família, tem o professor na escola, para o quê? Educar a raça humana. E depois do pai de família e da escola, ainda tem todo um processo jurídico, partindo do promotor, advogado, juiz, tudo para colocar ordem, com regras, para que o ser humano possa saber o seu limite, até onde ele pode ir. E quando eu ultrapasso os meus limites, a justiça está aí. Quando eu ultrapasso, logo tem a polícia atrás de mim. Aí os advogados ganham a grana. Tem um advogado ali, né? Tudo porque, gente, o ser humano sai. Voltando para que você possa entender sobre essa natureza. E Jesus está com essa natureza sendo provado e agora sendo tentado pelo diabo. Jesus passa por esse processo. Ele vence o diabo. Com a natureza divina, não, com a natureza terrena. Com essa natureza carnal, ele vence o diabo. Sabe o que Jesus está trazendo para nós aqui? Que é possível eu e você vencer o diabo. A partir do momento que ele venceu com essa natureza terrena, ele está dizendo, é possível você vencer o diabo. Glória a Deus. Vamos procurar entender, baseado na leitura de Paulo. Ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há. Portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que você está se culpando? Por que você está tentando se retalhar? Como acontecia com os penitentes, como acontecia com os profetas de Baal. Por que você está realmente tentando? Não! A palavra do Senhor te leva a esse entendimento. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Óbvio que a palavra está dizendo para aqueles que estão em Cristo. Então, se eu estiver fora de Cristo, eu vou sofrer. Se eu estiver fora de Cristo, eu vou padecer. Se eu estiver fora de Cristo, o diabo vai me destruir. Se eu estiver fora de Cristo, a carnalidade vai ser realmente uma carnaficina. Se eu estiver fora de Cristo, o sofrimento vai ser dobrado. Mas, para os que estão em Cristo Jesus, não existe condenação. E ele continua dizendo, Paulo, nesse sentido, nos leva a um entendimento, que se a pessoa estiver fora de Cristo, hein, gente? Se a pessoa estiver fora de Cristo, como falou aqui a nossa nobre querida irmã Maria Otília, o fora de Cristo é quando eu desviei do Evangelho. O fora de Cristo é quando eu não quero saber mais do Evangelho.
O fora de Cristo é porque agora eu estou gostando de tomar umas birita. O fora de Cristo é quando eu comecei a pegar agora o charuto do capeta. O fora de Cristo, você sabe qual é o charuto do capeta, né? É o cigarro. O camarada está lá soltando a fumacinha e vai soltando aquela fumaça. E acende um cigarro e apaga, acende outro, apaga, ele está acendendo de novo, está apagando, ele está acendendo, o dedo dele começa a ficar preto, cheio de nicotina. E o pulmão vai se arrebentando com a nicotina e o eucatrão. Vem a Covid-19 e mata o indivíduo. É o que a Covid-19 está querendo. E está com o pulmão comprometido, irmão. A Covid vem e leva embora. Comorbidade. Se arrebenta. Se destrói. Mas não. Achou que a vida dele era uma beleza soltando uma fumacinha. Seu corpo não é um chaminé. Seu corpo não é um chaminé. Seja, alguém já limpou o chaminé de uma casa? Já entrou dentro do chaminé? Você vai sair pretinho, você vai sair realmente todo cinzento, você vai sair todo sujo, você vai sair todo destruído. Você limpou? Saiu toda pretinha. É brincadeira? Entra dentro do chaminé. Eu vi um vídeo lá, o ladrão tentou entrar no chaminé. Existe um ditado aí que diz que o Papai Noel entra para o chaminé. Se ele entrar, ele já era. Aliás, que tudo isso é uma lenda. Não existe Papai Noel. É tudo lenda. Tudo isso é lendário, não existe. Existe a sua mãe e seu pai que compram o presente para você. Vamos parar com essa palhaçada. E o Papai Noel deixou aqui. Papai Noel é o meu bolso. É o meu bolso, gente. Que negócio de Papai Noel, gente. Aí coloca aquele chapéuzinho vermelho, aquela roupinha vermelha. Vamos parar com isso, gente. Isso é coisa do capeta. Isso não é coisa de Deus, não. Gente, é tão bonitinho. Aí tem um, mas é tão bonitinho. Vou colocar uma árvorezinha de Natal aqui, um chapéuzinho vermelho. Vamos parar com esse negócio. Isso é cultura de um país que tem uma cultura. E uma cultura que não é boa. Porque quando a cultura é boa, é até bom conservar as culturas. Eu sou a favor de conservar a cultura, gente. Eu fiz parte do departamento de cultura há quantos anos? Eu não sou ignorante. Porém, a cultura do Saci Pererê não é para mim não, gente. A cultura do Nego d'Água não é comigo não, gente. A cultura do lobisomem não é comigo não, isso é coisa do capeta. Tem da mula sem cabeça. Tudo mentira, gente. Tudo coisa da carne, tudo é coisa da natureza de baixo. Essa natureza pecaminosa, essa nossa natureza, ela é horrenda. Ela vai agregando tudo que não presta. E o diabo inseriu mais ainda dentro dessa cultura. O diabo foi inserindo dentro da cultura. Foi inserindo espiritismo, macumbaria, foi inserindo. Aí tem pombagira, sete saia, pombagira das calunguinhas. E aí vem o Zé Pilantra, porque de Zé Pilintra não tem nada, tem pilantragem mesmo. Eu chamo de Zé Pilantra mesmo. É o tranca-rua que não tranca rua nenhuma. Só tranca a rua dos medrosos e daqueles que não têm Cristo. Você não tem medo. Você parte para cima. Você tem o eterno na tua vida. Aleluia. A pobreza é tão grande do nosso ocidente que o ser humano se tornou o quê? Cavalo do diabo. Mulinha de Satanás. Tudo isso por causa de uma cultura. Eu lembro, na minha cidade pequena do Nordeste, aí um filho bateu na mãe lá.
Bateu na mãe, desobediente. Tem que ser corrigido, tem. Mas aí falaram que o filho que batia na mãe virava lobisomem. Você já viu isso? Aqui também acho que já teve. Muitos que virou lobisomem. Virou um lobisomem, um bicho feio. Ei, escute. Tudo isso é a natureza? E por isso que a palavra do Senhor vem para nos ensinar, dizendo no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Essa lei do pecado da morte, nessa natureza pecaminosa da carne, o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo e o que no mundo há. A concupiscência. Quando eu falo de desejo pecaminoso, é um coquetel de tudo. Eu não falei aqui de beber, de fumar, porque a pessoa pensa que é só o adultério. Não, é um coquetel de tudo. A sexualidade, em todos os sentidos. Porque a sexualidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então os desejos pecaminosos da carne. Gente, eu estou falando sobre desejo da carne. Quero que vocês entendam que todos nós temos desejo da carne. Eu estou falando de todos. Até mesmo esse que está aqui no altar falando. Tem os desejos da carne. Mas eu tenho que fazer o quê? Sacrificar os desejos da minha carne. Eu tenho que fazer o quê? Sacrificar os desejos da minha carne. Porque ela vai fazer o quê? Ela vai me destruir. Amém, gente? Faz parte da natureza do homem, faz parte da natureza da mulher. Os desejos pecaminosos faz parte da nossa natureza terrena. Só que essa natureza terrena nos destrói quando nós damos vazão para ela. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer, pastor? Vamos ler a Bíblia. Romanos 8:1. Você está com a Bíblia aí? O que eu tenho que fazer, pastor? O que a Bíblia diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O que eu devo fazer? Estar em Cristo. A minha natureza terrena vai tentar me destruir, porque ela é da terra. Diz para a pessoa que está ao teu lado: a natureza é sua. Pode apontar o dedo para ela: a natureza é sua. É má. Você entendeu? Então você acha que a pessoa que está do teu lado é boazinha? Não é boazinha, ela é má. Ela tem uma natureza má, ela tem uma natureza ruim, ela tem uma natureza realmente que faz parte dessa natureza terrena. Mas o que vai me fazer melhor é estar em Cristo Jesus. O que vai me fazer, aleluia, maleável, vai ser estar em Cristo Jesus. Olha, eu estou olhando para muitos aqui. Eu também tenho essa natureza. Eu tenho essa natureza mal, natureza terrível, está brigando dentro de mim com o lado o quê? Com o lado divino. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus e eu estou em Cristo, Ele está em mim, mas a natureza também terrena está também em mim. Então há uma briga. Há uma briga dentro de mim, você está entendendo? A natureza de Deus, quando eu aceitei Jesus como Salvador, aí Ele entra na minha vida e a natureza terrena está brigando. Aí eu tenho que fazer o quê? Deixar fluir a de Deus. Amém, gente? Deixar fluir a de Deus. Amém, gente? Quando alguém te faz um mal, a vontade que você tem é dar um beijo nela? A vontade que você der um abraço nela? Então, a primeira vontade que vem é de dar um soco.
A primeira vontade que vem é de dar um chute. A primeira vontade que vem é de falar uma palavra. Mas é nesta hora que o crente diz, na hora que ele vai falar aquela palavra assim, glória a Deus, é filho abençoado, mulher abençoada. Não fala a palavra que vem não, que a natureza é mal. Natureza mal, você vai falar aquela mulher sem roupa, certo? Você vai falar o que não deve falar. Então você engole a natureza maligna, a natureza terrena, a natureza do mal, engole ela e deixa fluir a divina. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Você quer ver uma coisa? O Sebastião está lá trabalhando na padaria. E ele tem empregados. Você não pensa que tem aquele dia que os empregados deixam ele nervoso? A natureza dele começa a se levantar dentro da padaria. E aí se ele realmente resolver, né, pegar aquele espadeiro que tem lá tudo e bater neles, o que vai acontecer na padaria, gente? Ele perde os padeiros, ele perde os empregados. Então ele tem que engolir a natureza dele e deixar fluir a natureza de Deus. Aleluia! Por que que o indivíduo, por que que o ser humano não levanta essa natureza, pastor Iron? Hein, pastor Iron? Por que que o camarada não deixa a natureza dele fluir para fora? Na hora que a polícia está conduzindo ele. Vai lá. Pega o policial, dá umas pancadas nele. Dá nada. Fica tudo quietinho. E por que não engolir essa coisa ruim que está me matando, que está me consumindo? E deixar fluir a de Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Paulo está preso sem culpa nenhuma na cadeia. Sem nenhuma culpa. Era para Paulo fazer o quê? Deixar a natureza borbulhar dentro dele e sair batendo em meio mundo. Paulo aguentou calado. Por quê? Porque maior o que estava nele, que é Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo. Aleluia. Maior o que está em mim, maior é o que está em mim, maior o que está em mim. Eu não vou deixar isso acontecer na minha vida, porque Ele é maior. Aleluia. E aí Paulo está falando que a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, ele está dizendo, não é essa lei terrena, mas a lei espiritual, que se manifesta por meio da graça de Jesus Cristo, que nós fomos alcançados por ela. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, olha o que diz Paulo: libertamos das correntes do pecado e prosseguimos para uma vida glorificada em Cristo. Quer dizer, eu me livrei das algemas do pecado. E como eu me livrei das algemas do pecado? Quando eu deixei o que está me matando, me consumindo, para trás e prossegui para o alvo, em alcançar Jesus Cristo para a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então, querido, quantas das vezes nós desobedecemos dentro de casa, não vai muito longe, desobedecemos a nossa mãe, desobedecemos o nosso pai. Pastor, mas o meu pai não vale nada. Esqueça disso. Esqueça que seu pai não vale nada. A questão aqui não está em jogo o que seu pai não vale nada.
Você não tem que julgar o seu pai pelo que você acha. Você tem que amar ele. Independente do que ele é, independente do que ele fez, você tem que amar seu pai. Independente do que a sua mãe é. Ah, mas a minha mãe eu não gosto dela. A vontade de eu pegar minha mãe, olha a natureza querendo levantar. Aquela vontade de eu pegar minha mãe, ai, se eu pudesse pegar ela, olha a natureza já está querendo levantar. Não, não pega ela não, deixa ela quietinha. Porque por mais ruim que a sua mãe seja, não é motivo para você ficar assim com ela. Esse problema é dela. Você tem que ser obediente, independente do que ela é. Você tem que ser obediente. Porque a sua bênção depende da sua obediência. A sua vitória depende da sua obediência. A sua bênção depende da sua obediência. Aleluia. O problema da sua mãe é o problema da sua mãe. Agora você tem que ser abençoado. Pastor, e como eu sou abençoado, pastor? Obedecendo o seu pai, obedecendo a sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã você vai crescer. Amanhã você vai construir família. Amanhã você vai ter filhos. E aí? Você vai gostar de ver um filho seu levantando a mão para te bater? Hein, gente? O seu filho nervoso. Quem é filho hoje, escute. Quem é filho hoje, amanhã também vai ser pai. Ai, Jesus. Ai, Jesus. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Aleluia. Não se esqueça, você que é filho, você vai crescer também. Você vai ser pai, você vai ser mãe também. E você vai ter filhos bonzinhos. Você vai ter filhos santinhos. Vai. Hein, gente? Vai ter filho santinho? Vai ter filho bonzinho? Por que não vai ter? Porque ele tem a natureza ruim. Ele tem a natureza terrena. Só Jesus Cristo que nos livra desse flagelo. Por isso que é bom vir para a igreja. Por isso que é bom aceitar Jesus. Porque só Ele nos libera ou liberta desse flagelo da natureza. Ah, pastor, se eu pudesse, eu matava o fulano. Não, não mata não, deixa ele vivo. Deixa ele vivo, gente. Deixa ele vivo. Você gostou, né? Você deu risada. Deixa vivo. A natureza é assim. A natureza quer matar, quer destruir, quer acabar com tudo. O que Paulo disse? O que Paulo fala? As coisas velhas e tudo se fez. Então se eu estou em Cristo, nova criatura sou. Aleluia. Se eu estou em Jesus, a minha natureza é renovada. Se eu estou em Jesus Cristo, a minha natureza é divina. Mesmo eu tendo a natureza terrena, mas eu estou sufocando a carne para que o Espírito seja muito mais do que a carne. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? O encontro com Deus está chegando. Pandemia está passando, vai ter encontro com Deus. Vai ter encontro com Deus, vai voltar células nas casas. Aleluia. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, no encontro com Deus, isso aqui é fichinha, mamão com açúcar. Quem foi no encontro com Deus sabe, né? Ela foi no encontro com Deus. Foi porrada, não foi? Foi chicotada mesmo, do começo até o finalzinho. Saiu com os vergão nas costas. É forte. Ah, pastor, não vou no encontro com Deus não. Vai porque é bom você sair abençoado de lá.
Vai ter encontro com Deus, gente. Fortalece. Sai outra pessoa. Sai renovado. Você tem experiência profunda com Deus. Se eu chamar ela aqui, para ela falar sobre o encontro com Deus, você vem aqui, você vai falar mal do encontro com Deus. Ela não vai conseguir falar. Hã? Eu vou tentar induzir ela a falar mal do encontro com Deus. Consegue? Hã? Só benção. Você se arrependeu de ir? Quando for ter, você vai? Aleluia, glória a Deus. Está chegando o encontro com Deus. Está chegando o encontro com Deus. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, toca na vida desse irmão, toca na vida dessa irmã, toca na vida desse jovem. Nessa noite, meu Deus, a palavra que me leva a levar o entendimento da igreja, que a carne ela nos destrói, que a carne nos envergonha, a carne nos leva à lona, à destruição, o medo, a carne leva-nos ao pó. Senhor, nesta noite, falando sobre natureza pecaminosa, natureza que nos destrói, essa natureza da terra, do primeiro Adão, que ficamos com a marca do pecado, com a marca de que fomos enganados pela serpente, que através o primeiro casal ali no Éden, foram enganados, e através deles, toda a geração foi contaminada, e nós fomos contaminados por essa natureza pecaminosa, mas graças a Deus, que fomos alcançados por meio da graça de Cristo Jesus. Eu oro neste momento, meu Deus, para que esse irmão se fortaleça. Eu oro nesta noite, meu Deus, para que essa irmã se fortaleça. Eu oro nesta noite, meu Deus, para que esse jovem, esse adolescente se fortalece espiritualmente, que ele vença essa natureza, que ele vença esses problemas, que ele vença esses dilemas, que ele vença, meu Deus, essa natureza da raiva, que ele vença essa natureza, Senhor, que leva a raiva, que leva a lacuna de uma natureza pecaminosa.